A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus e é sempre um grande prazer poder adentrar ao seu lar, poder estar mais uma vez sendo recebido, com tanto carinho por você que assiste o nosso programa. E é claro, o nosso objetivo é falarmos da Palavra de Deus. E eu já queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, o verso 29, nos chama a atenção sobre um assunto muito importante para os dias atuais, que diz: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nunca mais os feitos dos pais passará à nova geração. Queridos, o Senhor está falando para o seu povo acerca do amor dele para com este mesmo povo. Você percebe aqui que nós falamos do reino de Israel e o reino de Judá, com a casa de Israel e a casa de Judá. Estamos falando aqui do reino dividido. Era Israel, depois se dividiu, reino do norte Israel e reino do sul Judá. E aí houve cativeiros e etc. Mas Jeremias aqui traz uma promessa de Deus muito importante para os dias atuais. É que nós precisamos entender que nós daremos conta dos nossos atos. Não há uma hereditariedade, não passa de pai para filho, erros cometidos no passado. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é extremamente justo. Não estou aqui querendo aludir a nenhum passado que você já possa ter vivido com um membro da sua família e hoje isto você achar que está te afetando, a não ser que neste relacionamento não houve coisas importantíssimas como o que nós não só chamamos, mas devemos viver, que é o perdão, que é o arrependimento, que não é o pedido de desculpas, mas é sim a busca de um novo relacionamento, não de um começo de um novo relacionamento, mas de uma continuidade de um relacionamento com qualidade. E o Senhor fala para o povo aqui, dizendo que o feito dos pais não estaria mais sobre os ombros dos filhos por conta de alguma coisa feita, de algum erro cometido, de alguma coisa que desagradou ao Pai. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter uma vida com Deus, ter uma vida na presença dEle, entendermos que há caminhos que a palavra de Deus nos orienta. Por exemplo, destes versículos que nós lemos aqui, de Jeremias 31, na realidade eu teria como contexto o que nos diz Efésios. Peço a você que abra sua Bíblia também. Lá em Efésios, eu vou abrir aqui para poder acompanhar juntamente contigo. Efésios, capítulo 6, versículo 31. em diante, que diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e tendo feito tudo, mantei-vos firmes. Olha que coisa interessante. Na realidade, algumas versões diz tomar toda a armadura de Deus e depois de ter feito tudo, ficar firme. Queridos, ficar. Ficar significa estacionar, aguardar, esperar, sob, ou seja, debaixo da proteção de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Porque dias maus, ou dia mau, ou momento mau, isso existe. Não tem aquele negócio que diz que felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Então, nesse intervalo do que não está existindo um momento que você chama de feliz, existe o chamado momentos maus. Mas nós precisamos entender que todo aquele que usa a armadura de Deus, que permanece revestido com o poder e a proteção divina, certamente conseguirá vencer as suas lutas. Certamente conseguirá dar o grito de vitória a cada noite. Porque depois de um dia de lutas, depois de um dia de dificuldades, depois de um dia em que você teve que fazer silêncio, quando o seu desejo era gritar. Não é verdade? Não é assim que acontece? Ou será que isso só acontece comigo? Será que somente eu digo, até quando, Senhor? Por sinal, eu tenho até me policiado muito nisso, para evitar de ficar perguntando ao Senhor até quando. E o que eu preciso é usar as armaduras de Deus. Porque Deus, Ele não está transmitindo pecado de outrem para a minha vida. Ele está, sim, olhando os meus feitos, olhando as minhas atitudes, olhando os meus pensamentos. E por muitas vezes pensamos, não tem ninguém à minha volta, estou sozinho. De maneira nenhuma. O Senhor tem seus olhos sobre a nossa vida. E Ele tem seus olhos sobre a sua vida não para te policiar, mas para te resgatar de uma situação. Com o primeiro casal foi assim. Se esconderam de Deus como se fosse possível se esconder de Deus, como se fosse possível fugir da presença de Deus, como se fosse possível ter uma vida fora da vigilância protetora, amável, querida de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é um Deus amoroso, é um Deus que cuida, é um Deus que quer continuar nos dando, não simplesmente possibilidades, mas nos dando o desejo de exercitar a esperança, de esperar nele sempre, de acreditar que com ele tudo vai bem, mesmo que o vento esteja sendo contrário, mesmo que as tempestades venham. Por muitas vezes nós percebemos e até sentimos o vento nas árvores, às vezes nos tocar. Já devo ter falado isso em algum outro programa, mas isso me chama muito a atenção, que eu não vejo o vento em si, eu vejo as ações do vento. Nós não estamos vendo Deus, fisicamente falando, humanamente falando, mas nós sentimos Deus. Ele quer se fazer sentido em nosso meio. Ele quer estar cuidando da nossa vida. Mas para isso nós precisamos deixar que Ele seja aquele que deixe as 99 e vá em busca daquela uma ovelha que estava perdida. O Senhor, Ele tem se preocupado. Quando eu falo de preocupação, dá um entendimento assim, que Deus, Ele é impossibilitado de alguma coisa porque Ele chega a se preocupar. Não, a preocupação de Deus é pela nossa impossibilidade, porque para Ele tudo é possível. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Tudo que você imaginar, Deus pode. O que Deus não vai fazer é o que venha contrariar a sua dignidade, os seus propósitos e o seu amor pela minha vida e pela sua vida. Por isso, querido irmão, querida irmã que nos assiste, procure sempre entender que o que Deus quer de nós é uma vida de proteção. Não é castrar o seu direito de ir e vir, não é castrar o seu direito de viver uma vida como você gostaria de viver, com alegria, e Deus ama a alegria, tanto que Ele transformou água em vinho.
não é? E o vinho, naquele casamento, como vocês já sabem, obviamente, era o símbolo de grande alegria para aqueles que estavam festejando o quê? Um casamento. Duas vidas que estavam se unindo para estarem juntos de uma forma vitalícia. Deixa eu só te dizer uma coisa. Estamos vivendo momentos em que as famílias estão se desfazendo. Estamos vivendo momentos em que as famílias estão, assim, vivendo uma outra realidade que não tinha vivido até então, porque estão muito juntos. Mas independente de estarem muito juntos nos últimos dias, vamos estar juntos para orar. Vamos estar juntos para ler a palavra. Vamos estar juntos para sorrir. Vamos estar juntos para abrir a janela e ver que lá fora, mesmo sendo noite escura, existe ainda os luminares que Deus criou. Há bem poucos dias atrás faltou luz em alguns estados do nosso país, né? Um blackout aconteceu aí e tal. E eu tive a oportunidade de duas coisas. Eu observei o quanto faz falta algumas coisinhas que a gente às vezes nem dá ligação. Faltou luz? Obviamente você vai dizer, mas pastor, acende-se uma vela. Eu tinha vela. Só que eu não tinha o fósforo. Eu não tinha o isqueiro para acendê-la. Então eu fiquei na escuridão. Mas eu fiquei na escuridão até que eu abri a janela e resolvi conversar com Deus. Resolvi falar um pouco com Deus. Resolvi contar para Ele algumas coisas. Sabe aquele bate-papo gostoso que a gente deveria ter todos os dias e às vezes a gente só tem momentos assim que julgamos não ter nada para fazer? E quando eu abri a janela eu percebi que mesmo naquela noite escura, mesmo sem nenhuma energia elétrica que pudesse produzir luzes que clareassem o ambiente, havia os luminares dos céus que nos permitia ver o que estava acontecendo lá fora. Esse é o cuidado de Deus pela minha vida e pela sua vida. Tudo que Deus criou, Ele criou em prol de cada um de nós. Então nós não podemos ficar vivendo uma mesmice de achar que Deus é um Deus distante, que Deus está sempre pronto a nos castigar, não. Se aqui nessa passagem de Jeremias que fala sobre esse Deus fazer com que a casa de Israel e a casa de Judá tivesse um relacionamento mais próximo, isso daí é porque o desejo de Deus sempre, desde sempre, é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então não perca a oportunidade de acreditar nas coisas de Deus. Não perca a oportunidade de viver as realidades de Deus. Ah, mas como faço isso? Como já lemos, Efésios 6,13. Tomar toda a proteção de Deus. Nós vamos resistir os dias maus. Os dias difíceis, os momentos difíceis. Talvez você esteja passando um momento difícil agora. E o que faremos com esse momento difícil? Simples. Vamos falar com quem pode nos ajudar, quem pode nos proteger, quem pode nos dar vitória. Então, eu não vou dizer que nós vamos agora para um intervalo, mas nós vamos agora para um momento de oração com Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero estar nesse momento falando contigo acerca de coisas que Deus tem colocado em nosso coração para te dizer nesta noite, de que Ele tem cuidado de você e jamais as uvas verdes que os nossos antepassados provaram embotarão os nossos dentes. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de poder falar com seus filhos através deste programa de televisão. É a mídia, Senhor, trabalhando em favor da tua obra, do teu querer e da tua vontade. Pai amado, querido e santo, te peço, ó meu Deus, que não somente os nossos irmãos que nos ouvem nesta noite, mas aqueles também que ouvirão da parte deles o anúncio, Senhor, desta palavra. Que o Senhor venha nos proteger, que nós possamos entender que existem as suas armaduras, que existe a sua proteção, os seus cuidados sobre as nossas vidas e que tem nos dado a alegria
de entender que mesmo que haja momentos difíceis, o Senhor sempre trará o ar fresco que refrigera a nossa alma. Estou falando da presença do Teu Espírito Santo, nos estimulando, do Teu Espírito Santo nos conduzindo, do Teu Espírito Santo nos trazendo a alegria de sabermos que existe um Deus verdadeiro e amoroso nos céus. Nos céus, porque é a Sua habitação, Pai. Mas em nós, porque o Senhor também tem o desejo de estar, pelo Teu Espírito, habitando em cada um de nós. Por isso eu te peço, ó meu Deus, que neste momento, esta pessoa que ora comigo, esta pessoa, Senhor, que abre o seu coração, esta pessoa, Senhor, que neste momento, talvez com muitas lágrimas, possam estar, Senhor, em um momento em que julgam de desespero. Mas eu quero, Pai, neste momento, através da Tua palavra, dizer para este que conosco ora, que o Senhor é o refrigério, que o Senhor é o bálsamo, que o Senhor é aquele que cuida, guarda e protege um povo zeloso e de boas obras. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer boas obras. E a melhor obra que possamos fazer é acreditar na palavra de Deus. Ele disse: tomai toda a sua armadura, para que nós possamos ser vencedores a cada dia. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. E que nunca você se esqueça, seus dentes jamais vão se embotar por conta de terceiros. Fiquem na paz, que Jesus os abençoe poderosamente.